Paz do Senhor, queridos. Espero que todos vocês estejam bem, debaixo da graça e do cuidado do Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco sobre a nossa MNI. E quero agradecer a pastora missionária Ivanilze pelo convite de poder estar junto com vocês. A gente tem se reinventado, não é verdade? Nesse tempo de pandemia, a gente não pode estar junto de forma presencial. Então a gente está tentando estreitar esse caminho, né? Através de treinamentos por videoconferência ou por um próprio vídeo, enfim. É um privilégio para mim poder estar com vocês. Quero me apresentar. Eu sou o pastor Antônio Carlos, sou pastor da Igreja do Nazareno em Grão-Pará. Grão-Pará é um bairro na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Tenho pastoreado essa igreja já por 24 anos, tem sido uma grande aventura. Tenho estado também à frente do distrito aqui no Rio de Janeiro, o distrito Rio de Janeiro Baixada 2. Tenho tido o privilégio de estar à frente como superintendente, uma aventura dobrada, mas tem sido muito bacana. Tenho também estado como coordenador da MNI para o Brasil e também tem sido um privilégio poder estar com vocês a nível Brasil. Mas é importante dizer que, como coordenador, a minha função não é de liderança, ok? Os coordenadores, que não são poucos, nós temos muitos coordenadores no Brasil, para vários ministérios. A nossa função é de facilitação, sabe? É de ser um braço de apoio, um braço facilitador, de poder estar de alguma maneira ajudando com ferramenta, ok? Dando uma orientação, uma instrução. Essa é a nossa função. Eu tenho estado à frente da MNI já por 4 anos, tem sido para mim um privilégio e poder conhecer tantos irmãos, tem sido maravilhoso para mim. E também tenho estado a representar a América do Sul, junto ao nosso Conselho Global de MNI. Na última convenção global, em 2017, em Indianápolis, nós tivemos o caucus da América do Sul para a eleição de seu representante. Então existe um conselho global da MNI, que é um conselho gestor da MNI no mundo, e esse conselho ele é composto por representantes das áreas onde a Igreja Nazarena atua. E então a América do Sul se faz representar então por mim até o próximo ano. Na próxima convenção global, nós temos no cálculo novas eleições, posso ser reconduzido ou pode ser uma outra pessoa. Mas então, eu quero louvar a Deus por estar a servir nestas áreas, porque a gratidão me move, gratidão move o meu ser. Então, aqueles que me conhecem sabem um pouco da minha história e sabem que eu sou fruto, não é, de uma oferta missionária, oferta de alabastro. Então, eu tinha para 21 anos de idade e envolvido com a noite, com o tráfico de drogas, vivendo altamente à margem de Deus. Uma determinada igreja aqui no Rio de Janeiro estava em construção e recebeu uma oferta de alabastro. E essa oferta, que possibilitou construir o santuário, abriu possibilidade de emprego. E alguém, querendo me ajudar, me tirar do tráfico, me tirar da noite, me ofereceu então um emprego como servente de obra naquela construção. Então, eu passei a trabalhar naquela construção, passei a conhecer os crentes
E eu fui sendo amado, fui sendo cuidado por eles. E quando eu me percebi, eu também era como eles. Eu aceitei Jesus, depois a minha esposa aceitou Jesus, nos batizamos, casamos e nos tornamos obreiros. Hoje nós somos pastores. Então, eu tenho uma relação muito íntima com esse departamento. Liderei jovens, fui professor de EBD, mas a área missionária, ela me inspira. Então, é gratificante para mim poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a nossa MNI. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a pastora Evanilson, nossa missionária, companheira de ministério, por esse privilégio. Eu sei que vocês ainda vão ter um tempo com dois santos de Deus, que é o pastor João Milese, simplesmente espetacular, não é verdade? Pastor João é aquela pessoa que a gente para ouvir, quer ouvir e deixa ele falar. Os sábios falam e a gente apenas ouve. E ele é um sábio do Senhor. Pastor Fulaneto também vai estar compartilhando. Outro espetacular. Eu costumo dizer que Deus pega pessoas comuns para levá-los a uma jornada extraordinária. Pastor Milese, pastor Fulaneto, e esse que vos fala, os improváveis, mas que Deus tem nos levado a um nível extraordinário, sabe? Então, eu glorifico a Deus por tê-los como companheiro de ministério. Com eles, eu me tornei e me torno cada vez melhor. Tá certo? Então é um privilégio estar compartilhando com vocês. Nós vamos falar sobre a importância da MNI, ok? Em seus níveis. Porém, antes eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que está no livro de João capítulo 3. João capítulo 3, versículo de número 16. Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto me impulsiona pela palavra da intencionalidade. Quando o Senhor pensou no humano, ele pensou: nós precisamos resgatá-los. E o que nos move para esse encontro é o amor. Nós hoje existimos como igreja porque Deus amou. Se alguém perguntar: pastor, por que o senhor se dá, faz, dedica? Porque alguém me amou. É simples assim. Eu sou, como o apóstolo Paulo, eu sou devedor. E é o sentimento que tem nortear. Se você pensa em ser MNI, você tem que pensar dessa maneira. Você tem que ter sobre a sua vida um espírito abnegado, altruísta. Você precisa entender que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu e você. Por isso que a MNI, ela é o pulsar da nossa denominação. A MNI, Missões de Nazareno Internacionais, ela é o pulsar, é o coração, é o que pulsa a nossa denominação. Por isso que nós não podemos lidar com a MNI com equívocos. Nós não podemos ter dúvidas das nossas atribuições. Eu sei que o pastor Fulaneto vai falar sobre pilares da MNI, a oração, vai falar sobre educação, sobre o discipulado, sobre as ofertas missionárias. Mas eu não posso deixar de endossar
a necessidade de olharmos para esses pilares e buscar meios e dar a esses pilares vida, objetividade. Porque nós estamos, graças a Deus, já há 2 anos, num caminho de desconstrução. Nós estamos desconstruindo algumas coisas. Por quê, pastor? Porque, infelizmente, a nossa MNI no Brasil, ela, por muitos anos, se resumiu a evangelismo e a compaixão. Por quê, pastor? Porque, infelizmente, faltou treinamento, faltou alguém pegar o manual ou estatuto da MNI e entregar a cada líder local de MNI. Faltou exatamente educação. Por consequência, as ofertas tinham seu valor, mas não o valor que deveria ser dado, com lucidez, com uma explicação clara do que cada oferta atende, quais são seus objetivos. Então, nesses 2 últimos anos, nós temos trabalhado para educar desde a igreja local. Porque, deixa eu vou dizer, a nossa denominação, ela atua em 3 níveis. Os níveis de governo da nossa denominação são 3. Local, distrital e global. Talvez você pergunte, pastor, mas e o nível regional? Não deveria ser local, distrital, regional e global? Poderia, mas não é. Não existe nível regional. Assim como o coordenador da MNI para o Brasil, ele tem função de facilitador, os coordenadores regionais têm por função facilitar o trabalho dos coordenadores nacionais. Então, a função regional não é uma função de governo, mas é uma função de facilitação, de melhor gestão, de estreitar o global do distrital. Então, os coordenadores, por exemplo, nós temos uma coordenadora da MNI para a América do Sul, que é a nossa irmã Ruth Bravo, uma serva de Deus. Pensa numa menina maravilhosa, uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente serva de Deus, uma família linda. Pastor, a irmã Ruth Bravo, ela é líder dos coordenadores nacionais? Não. Ela é facilitadora, entende? Ela é um elo entre o global e o distrital, entre o global e o nacional. Então, é muito importante que você, quando venha pensar na estrutura, você tenha essa leitura. É uma pena que a gente não está de forma presencial, porque isso aqui você poderia ter. Eu não sei se a pastora Ivanilze depois quiser, a gente tenta fazer chegar a vocês. Mas aqui é uma estrutura da nossa igreja no Brasil.
Aqui estão os coordenadores. Não sei se vocês conseguem. Aqui estão os coordenadores, olha. Tá vendo? São os coordenadores. Tá vendo? Aqui é nossa identidade. Aqui o nosso maior desafio, os 3 pilares: unidade, credibilidade e identidade. E aqui os ministérios. Cada logo desse é um ministério que tem vida própria. Agora, olha o governo como é que funciona: local, distrital e global. Vocês percebem que aqui não tem regional? Sabe por que não tem? Porque região não é nível de governo. Então isso já é uma primeira lição para você. Tá certo? Então, a nossa MNI, ela atua no nível de governo local, distrital e global. E o regional é um suporte, é um apoio, é uma ajuda. Tá certo? Como eu disse, nós estamos há 2 anos tentando, então, desconstruir o que foi construído. Da melhor maneira? Creio que sim, mas com equívocos. Por quê? Porque, infelizmente, a MNI, ela perdeu a sua identidade. Porque a MNI deixou de atuar naquilo que é o seu dever de atuar. O dever da MNI está na oração, educação, oferta e discipulado. Específico. Então a gente vai educar a igreja num todo. Mas o discipulado é algo específico. Nós vamos identificando as pessoas. E nós vamos então treinando essas pessoas. Crianças e jovens. Para envolvê-las nesse caminho de doação, de abnegação, que é a obra missionária. Como eu disse, a MNI se tornou um lugar de evangelismo, um lugar de entregar cesta básica, fazer sopão. Pastor, o senhor está dizendo que isso é errado? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o evangelismo é um ministério com vida própria. O que eu estou dizendo é que compaixão é um ministério com vida própria. Mas, pastor, a minha igreja, ela não tem estrutura. Sim. Mas quando você tem a consciência de que a MNI, ela tem as suas funções basilares, você vai até fazer outras coisas, sem deixar de atuar o quê? Naquilo que é fundamental. Eu entendo que tem igrejas que não têm condição de ter todos esses ministérios. Posso confessar algo para você? Nem na igreja que eu sou pastor hoje, eu já tenho todos esses ministérios. Isso aqui é o nosso mundo preferível, é o nosso alvo, a nossa visão, esse aqui. É isso aqui que o pastor Manuel Lima, nosso líder da sub-região, tem nos desafiado a gerar. É um desafio? Claro que é. Quantos anos para alcançar? Você acha que se estabelece um novo rápido? Não. Isso vai demandar 5, 6, 8, 10 anos. Mas temos que ter um ponto de partida. E a MNI, graças a Deus,
ela já tem estado há 2 anos. Isso aqui, pastor Flaneto preparou para nós. Essa cartilha. Nós mandamos fazer o suficiente para que chegasse em todas as igrejas do Nazareno no Brasil. Pastor, eu não tenho isso. Isso aqui é uma cartilha que vai falar da história da MNI, da onde nasceu, o seu cronograma, os seus pilares. Aqui vai falar sobre áreas de impacto, ofertas. Vai falar sobre a história da oferta de Alabastro, como surgiu. Aqui nós temos algo sobre o FEM, Fundo de Evangelismo Mundial. Aqui nós temos a EMA, Escola de Missões para Adolescentes. Nós temos aqui o Projeto Links, o NMO, Linha de Mobilização de Oração. E olha aqui, ó, como organizar uma MNI na sua igreja local. Esse material nós estamos fornecendo para todas as igrejas. Por quê? Porque não há que se falar em nível distrital, global, se não houver nível local. Tudo começa na igreja local. Aquele missionário que agora está, sabe-se lá em que país agora? Sabe onde é que ele começou? Na igreja local. Então, a importância de uma igreja ter uma MNI forte, que instrui. Uma MNI que vai se envolver com compaixão, tudo bem. Que vai se envolver com evangelismo, tudo bem. Mas que não vai abrir mão de educar. Que não vai abrir mão de orar. Nós temos hoje o privilégio. Pastor Milese foi e tem sido um instrumento de Deus. Através dele, nós temos recebido todas as semanas, ou de 2 em 2 semanas, notícias do campo missionário. Para que nós possamos não só ter notícia, mas alvos de oração. Se você pegar esse material que é enviado para todos os distritos, para todos os líderes distritais, e você fizer uma vez por mês um período de oração, de leitura, você está educando. Sem você perceber, isso vai entrando na mente e no coração das pessoas. Porque elas começam a ter notícias. Elas começam a se envolver. Por exemplo, nós temos o Projeto Links. A igreja local precisa saber quais são as famílias missionárias que o seu distrito está por responsabilidade de orar, de interceder, de comunicar com eles. Pastor, eu não tenho acesso a isso. Pois bem, o seu líder distrital, olha aqui agora, olha como a gente percebe agora a importância do distrital. O distrital ele vai ter acesso ao que o local não tem. O distrital ele vai ter acesso a informações, a documentos, que às vezes o que está na ponta, aquele líder de MNI, daquela igreja considerada pequenininha, é o líder distrital, que tem que ser esse facilitador. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos deixar um pouco de lado essa coisa, eu sou líder. Nós temos que ser mais servidores. Nós temos que usar os níveis para servir mais e melhor. Então, pastor, como é que eu vou instruir se eu não tenho material? Então, olha, volto a dizer, esse é um material simples. Nós podemos fazer chegar até você.
Esse material é um material simples. Nós podemos fazer chegar até você. Esse material, todo líder local tem que conhecer o estatuto da MNI. Como é que um líder local vai liderar pessoas, um ministério, do qual ele não sabe quais são os seus parâmetros? Como acertar o alvo sem as ferramentas certas? É por isso que as nossas ofertas missionárias, e isso aqui, não sei se vocês conseguem ver, isso aqui é um mapa das ofertas missionárias de 2019. Tem distritos que não é possível acreditar que a gente está se envolvendo com a MNI. Quando a gente olha para esse relatório financeiro. Mas volto a dizer, tudo começa na MNI local. Uma MNI local bem treinada, bem instruída, vai gerar uma MNI distrital forte, que vai fazer grandes coisas, que vai fazer proezas. Porque se a MNI local daquela igreja considerada pequena, ela não pode fazer muita coisa só, mas junto com as outras igrejas a nível distrito, pode fazer grandes coisas. Treinamentos, conferências, congressos, oficinas, workshops. Nós precisamos educar. Hoje, o nosso maior alvo é a educação. Porque quando a educação chegar, a oração vem, a oferta vem, o discipulado vem. A MNI é a chave que abre a porta para o mundo missionário da nossa denominação. Esse material é um material que explica um pouco sobre a missão mundial. Fala um pouco sobre do novo formato dos missionários. Agora só existem 2 modelos, que é o patrocinado e o global. E aqui fala sobre os passos que esses missionários precisam percorrer. E não se espante. São 12 passos. 8 deles, sabe onde nasce? Sabe onde se vive? Na igreja local. Na MNI local. Olha, o chamado na igreja local. Aplicação, igreja local. Exploração, igreja local. Orientação, igreja local. Colocação, igreja local. Preparação, igreja local. Afirmação, igreja local. Envio, igreja local. E sabe onde é que isso aqui se vive? MNI local. Em determinado momento, MNI local e MNI distrital. Isso é importante que seja dito. Pastor, como é que eu tenho isso? Como é que eu vejo isso? Vamos tentar fazer chegar até vocês. Por quê? Porque eu volto a dizer, uma MNI local forte gera uma MNI distrital
forte. Se não houver isso, a educação fraca, oração quase não existe, ofertas sempre aquém e discipulado não vai existir. Eu quero encerrar, porque nós vamos ter ainda um outro vídeo. Eu quero encerrar dizendo algo para vocês. Tenho andado pelo Brasil. E é triste, às vezes, ver líderes questionando. Mas estou no distrito há tanto tempo, sou líder há tanto tempo, nunca chegou na minha igreja uma oferta de alabastro, nunca chegou na minha igreja uma oferta. Você deveria dar glória a Deus por isso. Porque se não chegou na sua igreja, é porque tinha igreja mais necessitada do que a tua. Mas creia que a tua oferta, ela vai chegar exatamente naquelas vidas pelas quais João 3,16 existe. Pelas quais Jesus morreu na cruz. Por elas. Então, eu quero encerrar esse bloco agradecendo a oportunidade. No próximo a gente vai tentar falar um pouco mais e deixar aqui para vocês, se tiver um interesse, esse material pode chegar até vocês, esse material, porque eu entendo que com ferramentas nós nos tornamos mais eficazes, tá bom? Então, Deus te abençoe, a gente se encontra no próximo bloco.